Nós vamos falar sobre o período de 1944 a 1965. E é nesse período que ocorre a criação das primeiras escolas de administração pública no Brasil. Tá, então, primeiramente, dando uma contextualizada, né? A herança sociopolítica deixada pela Segunda Guerra Mundial, ela estava repercutindo em todas as esferas do mundo. Então, esse período de 44 a 65, ele foi marcado principalmente por conflitos ideológicos, transformações sociais, revoluções culturais, avanços tecnológicos e o fortalecimento da industrialização. Essa época ela foi marcada principalmente pela Guerra Fria. Né? Então, em 45, o mundo estava dividido em dois blocos antagônicos, um liderado pelos Estados Unidos, né, que era o capitalismo, que defendia o capitalismo, e o outro pela União Soviética, que defendia o socialismo. Enquanto isso, aqui no Brasil, o Getúlio Vargas estava iniciando a República Liberal Democrática, né, o populismo. Então, a política vigente da época era o populismo, com líderes carismáticos e um discurso voltado para as grandes massas. Né? Nesse período aconteceu um grande desenvolvimento e movimentação da economia, e o país ele deixou de ser puramente agrícola. Com o Gaspar Dutra, aconteceram investimentos na saúde, na educação e no transporte. Aí com o JK também, com seu plano de metas, né, 50 anos em 5, ele promoveu investimentos estatais, a circulação para o capital estrangeiro, a instalação de multinacionais e investiu muito também na indústria automobilística. Enfim, então, esse período da República Liberal Democrática foi marcado pela industrialização, pela urbanização e democratização do país. Democratização essa que foi interrompida pelo golpe de 64. Já na década de 60, surgiu uma mentalidade de liberdade, principalmente lá nos Estados Unidos. Então, o movimento hippie ele ganha força e também protestos em prol dos direitos da população negra, da comunidade LGBT e das mulheres. E, em contrapartida, aqui na América Latina, estava acontecendo um momento muito sombrio. Depois da Revolução Cubana, surge o medo de que o comunismo ele se espalhe pelo continente. Então, os Estados Unidos eles passam a apoiar ditaduras violentas em grande parte dos países latinos, como foi o caso do Brasil aqui em 1964. Então, em 1964, o Brasil sofre um golpe e o poder é passado para os militares. Esse regime ele é marcado pelo autoritarismo, por atos institucionais, pelo fim das eleições diretas, por muita censura, repressão, tortura e violência. As mudanças na administração pública foram seu foco principal, que no início era voltado a direito administrativo e depois passou a exercer na área de ciência administrativa, voltado às atividades governamentais, como os orçamentos. Em relação ao perfil do administrador público, temos que ele tornou-se tecnocrata, porque ele buscou sempre simplificar e solucionar as burocracias que atrapalhavam a população ou que dificultavam as ações. Desse modo, tornou a população e o governo mais próximos em si. E o administrador público também exerce uma função de sempre ter o controle da situação em que se insere, seja pública na máquina estatal ou na iniciativa privada, pois ele sendo sob controle da situação, ele consegue corrigir e obter o melhor resultado. Após a disseminação de cursos para economistas e contadores, fez necessário uma escola específica, voltada para indivíduos que atuassem em cargos no setor público, pois os economistas e contadores já não davam conta do recado, entre aspas, é, porque eles não entendiam daquela área específica. E
A FGV deu início autonomamente na criação a uma escola destinada a esta área do conhecimento. O objetivo era de garantir ensinamentos que pudessem ser utilizados na prática, não apenas no valor acadêmico. Deve-se pontuar que ocorreu uma intensificação dos esforços a fim de criar uma escola de administração, porque abriu-se uma margem após a criação de cursos voltados especificamente para economistas e contadores. Então, como citado acima, havia essa grande necessidade, né, de uma escola específica. E como a FGV resolveu iniciar essa área no Brasil, ela enfrentou diversas dificuldades. Porque, como qualquer pioneirismo que ocorre em qualquer setor, você sempre traz as novidades. E no caso de uma escola específica e totalmente nova, não se tinham professores capacitados para isso. E muito menos alunos interessados, pois não era exposto o que ocorreria durante o curso. Em 1944 é fundada então a FGV, Fundação Getúlio Vargas, por meio do Decreto-Lei 6.693, que permite então a criação de uma entidade que vai se ocupar do estudo e da organização racional do trabalho e do preparo de pessoal para as administrações pública e privada. A FGV teve uma tarefa difícil, que foi implementar o currículo de administração pública no Brasil. Para isso, ela teve que formar docentes, trazer obras do exterior, traduzi-las, reunir alunos interessados em investir numa carreira ainda não regulamentada. O Brasil vivia um certo otimismo pelo fim da Segunda Guerra, porém com a consciência de seu subdesenvolvimento, a consciência da condição de terceiro mundo. A administração era praticamente burocrática, não totalmente implementada devido ao patrimonialismo. Existia uma carência enorme de profissionais qualificados e cada vez mais o distanciamento de cursos como economia e direito através de sua especialização. Nos Estados Unidos, a administração estava em auge. Eles formavam em torno a 50 mil bacharéis ao ano, mais mestres e doutores. Havia então o interesse por parte dos Estados Unidos na implementação e consolidação do capitalismo nos países aliados. Foi dessa convergência de interesses que foi fundada então, em parceria com a FGV, a ONU e as universidades dos Estados Unidos, a EBAP, Escola Brasileira de Administração Pública, com o objetivo de combater o nepotismo patrimonialista e formar pessoal qualificado para a administração pública e privada. O perfil procurado, então, era aquele que soubesse fazer, o técnico especialista, buscando a racionalização do trabalho e a tão sonhada eficiência do serviço público. O perfil do administrador público na época era burocrático, estava parcialmente implementada a burocracia, mas buscava-se cada vez mais o técnico especialista, dando início então à tecnocracia. Para finalizar então a nossa linha do tempo, tá? Passando pelo nosso decreto-lei, que permitiu então a criação da entidade da Fundação Getúlio Vargas, em dezembro de 44. A FGV então cria a primeira escola de administração pública do Brasil e da América Latina em 52, e logo em seguida, em 1954, a Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Em meados dos anos 60, dos 31 cursos de administração existentes no país, 2/3 eram de administração pública ou enfatizavam esse campo do saber. E, finalmente, a regulamentação da carreira de administrador veio através da Lei 4.769, de 9 de setembro de 1965.